Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 26 Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda, uma entrevista inédita falando de esporte para você, toda segunda a partir das 8, com reprises de terça, quinta, sexta, sábado e no domingo. E claro, a gente continua de maneira remota, online, não no estúdio, ali na região da Avenida Paulista, até atendendo as recomendações do governo do estado de São Paulo. E o nosso convidado é o Ney Franco, o técnico Ney Franco. Com muito prazer aqui, a gente entrevistando o Ney Franco. Ney, muito obrigado por atender o nosso convite. Claro, falar tudo bem é uma força de expressão nesse momento tão difícil que vivemos aqui no país, né? Mas tá tudo bem, né, Ney? Pois é, Fred, tudo bem, dentro das circunstâncias que você falou aí, né? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Espero aí participar, contribuir aí, né, sobre o tema futebol, né? Mas esse tema da Covid também, ele impera hoje, né? E a gente está passando por um momento difícil, mas a gente crê que em breve tudo volte à normalidade. Né, a gente tem conversado com vários técnicos, né? E eu, desde o início da pandemia, tenho feito lives ou no Instagram ou entrevistas lá no estúdio, a gente fazia de forma presencial. E a pandemia tem afetado o futebol, né? Porque muitos têm a visão do futebol milionário, dos altos salários, e na verdade não é isso. Isso representa uma fatia quase que irrisória dos profissionais de futebol. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você observa como profissional da bola e como treinador, porque a gente sabe que a cada dia essa função de técnico, a concorrência está cada vez mais difícil, né? Para você voltar ao mercado, para você conseguir um trabalho. E a pandemia vem atrapalhando isso, porque os clubes, nesse momento, os menores, né, acabam cortando jogadores, demitindo treinadores. A gente percebeu muito isso ano passado, técnicos sendo demitidos na pandemia, sem explicação, inclusive, infelizmente. Como que você vê esse momento e a dificuldade? E até se passa para o público em geral que o futebol é milionário, mas não é verdade, né, Ney? Sem dúvida, Fred. Essa pandemia, né, ela atingiu todas as áreas, né, da sociedade, atingiu todos os profissionais também de todas as áreas, né, na parte hospitalar, na parte de saúde, na parte econômica, na parte do trabalho e na parte desportiva também. E no nosso país, no caso, eu sou um profissional de futebol, né, você sente, né, no seu dia a dia. Ano passado eu passei por uma experiência logo quando a pandemia realmente chegou no Brasil, se mostrou presente. Eu estava no Goiás e você vai lembrar, né, só para dar uma relembrada, o primeiro jogo, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro ano passado, eu estava no Goiás, Contra o né, São e na Paulo. semana, né, nós tivemos lá vários atletas, vários profissionais, né, acometidos aí com a doença. E a gente tinha disponível apenas 13 jogadores para entrar dentro de campo. Então, como foi a primeira vez que aconteceu isso, né, um caso único, tudo era inédito para todo mundo, né? Então, teve um corre-corre, né, do nosso lado, em termos desportivo, né, e também querendo cuidar da saúde das outras pessoas de envolvimento ali. A gente teria um confronto com São Paulo, a gente pediu o adiamento da partida, né, e era uma partida com um grau de dificuldade enorme para ser adiada, que era um jogo de 4 horas da tarde, um jogo aberto, né, da Rede Globo, mas houve o bom senso da CBF, né, das pessoas ligadas, e aquele jogo ele foi cancelado. E aquilo foi o primeiro caso, assim, realmente que chamou a atenção, né? E você, como profissional no meio disso tudo, né, por você nunca ter passado por isso, a sua programação do dia a dia ela vai sendo mudada, né? Você vai ter que se adaptando o tempo todo, né, com as soluções que outros clubes vão tomando e que você também vai tomando. Você fica o tempo todo também dependente também, né, das federações, das confederações, né, atendendo também a questão da saúde. Então, ano passado foi um início de campeonato brasileiro muito tumultuado, muito difícil, e logicamente que várias equipes, né, além da questão econômica, sentiu muito, e isso hoje, né, nítido hoje, o reflexo hoje na parte econômica dos grandes clubes. Logicamente também que foi um ano que a qualidade técnica ela caiu muito,
e realmente os treinadores sentiram muito, porque você sempre trocava muito de times de uma partida para o outro e tinha que o tempo todo conviver, né, com essa possibilidade de ter no grupo, né, você ter a proteção do seu elenco, mas a todo momento você tinha ali 2, 3, 4 jogadores infectados, até componentes da comissão técnica. E a gente custou se adaptar a isso, aliás, até hoje, embora a gente tenha protocolos seguros, né, ainda a gente está nesse momento de adaptação para que a gente possa aí, né, exercer a nossa profissão. Com certeza. E Ney, como você tem observado essa mudança que a CBF coloca para o Campeonato Brasileiro em relação aos treinadores, né? Troca, os clubes só podem trocar de 2 treinadores, né? Sendo que se passar do segundo treinador, o outro profissional que for seria o terceiro técnico, né? Teria que estar no clube há 6 meses, pelo menos, para poder assumir a função. Eu venho acompanhando há um bom tempo sobre a regulamentação da Lei Caio Júnior, algo que os técnicos lutam muito para ter os seus direitos, o registro do seu trabalho na CBF, nas federações, e a gente percebe a dificuldade que está sendo com essa aprovação, regulamentação em Brasília. Você acha legal isso, é importante para os técnicos, ou era mais importante oficialmente regulamentar, através da Lei Caio Júnior, vocês terem mais segurança? Ajuda um pouco, não ajuda? A CBF sempre meio que colocou uma dificuldade para registrar os contratos dos técnicos. Como que você observou essa mudança que a CBF coloca para o Brasileirão desse ano? Ô Fred, eu acho que é uma iniciativa válida, acho que é um primeiro passo de reconhecimento, até de atendimento, no mínimo olhando para a classe dos treinadores, né, do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que é interessante a decisão, logicamente que não é uma decisão que a gente, né, gostaria, mas também, né, é um primeiro passo, né? Acho, né, que essa decisão da CBF ela vai ser benéfica tanto para o treinador como para os clubes e para os dirigentes também, né? Então, essa definição de apenas 2 trocas, né, ela pode, em alguns momentos, inibir, né, esse alto índice, né, de dispensa de treinador que a gente tem na nossa cultura do futebol brasileiro, né? E acaba, além de proteger um pouco o treinador, ele acaba protegendo também o clube até um diretor, porque se o clube já está no segundo treinador, né, por mais a própria torcida, né, a mídia também vai auxiliar muito nisso, a própria torcida vai cair num entendimento que não tem como mais trocar o treinador, né? Então não vai ter mais aquela pressão em cima de uma diretoria, de um presidente do clube, que em alguns momentos, né, essas decisões do diretor ou do clube, ela em alguns momentos ela é influenciada pelo, né, ali esse apelo do torcedor, o que sai na mídia, isso influencia muito em alguns momentos na decisão. Então, eu acho que essa cobrança numa diretoria, principalmente na segunda mudança, ela vai ser um pouco menor, porque todo mundo vai entender o conceito e está normalizado isso, né? Então, não adianta mais ter aquela cobrança da troca. Então, eu acho que pode melhorar um pouco a situação para os treinadores, né? Agora, poderia ter emendado um pouquinho, né, essa questão também do recebimento, né? Porque tem treinadores que saem do clube e fica aí, de repente, 5, 6 anos para receber o que é devido. Acho que poderia ter tido um salto aí nessa negociação, que o clube poderia contratar um outro treinador, né, se realmente estivesse também em dia, com salários em dia do treinador que está saindo, né? Porque nós somos profissionais, a gente trabalha e tem alguns momentos que a gente sai do clube e, né, na maioria das vezes você faz o acordo, alguns clubes cumprem, né, bem esse acordo e outros clubes você tem até uma dificuldade depois, né, de renegociar uma dívida que tem com você. Seria interessante colocar isso também, que eu acho que daria ainda uma proteção maior para o treinador e talvez também inibiria ainda mais, né, a dispensa ou a troca de treinador. Agora, lembrando, ressaltando sempre, né, que a gente também, né, tem que pensar na liberdade do clube, né, na mudança, se você tem na sua empresa ou na sua instituição um profissional que você acha que não está rendendo, não está dando o retorno que queria, o clube também, né, como qualquer empresa, tem a liberdade né, de dispensar e contratar um profissional. Mas eu acho que a questão maior é isso,
a maioria das dispensas são em cima muito, dá uma pressão popular, né? E eu acho que essa pressão agora ela vai cair um pouquinho, né, quando assentar e realmente o pessoal entender aí essa nova legislação. E você acha que também, Ney, o dirigente vai ser mais criterioso ao contratar? Porque às vezes a gente vê que eles contratam um técnico que fez um bom trabalho num outro time, mas que às vezes não atende à filosofia do clube. Aí ele chega no clube e não consegue fazer o mesmo trabalho, e às vezes acontece, pode acontecer, ele não ter dado certo o casamento, não dar certo naquele momento, mas você acha que o dirigente vai pensar melhor para contratar, para não contratar errado? Porque muitas vezes a gente vê clubes aí que caíram aí para a segunda divisão, tiveram 4, 5 técnicos na mesma temporada. E a gente percebe que às vezes vai contratando, é o que tem, lembra de um nome que já fez sucesso no clube, traz de volta, e às vezes quando volta não é a mesma coisa, que são outras peças, é um outro momento, né? É difícil você repetir o mesmo sucesso num clube, tanto para o jogador, né, quando retorna a um clube, quanto para o técnico que faz a sua história num clube, por exemplo. Você acha que o dirigente pode ser mais criterioso, agora ser uma coisa mais profissional, pelo menos, Ney? Eu acho que sim, eu acho que muda alguns conceitos, né? O critério, eu acho que o clube, a partir desse momento, realmente ele tem que dar o tiro certo, né? Lembrando que em alguns momentos alguns treinadores não dão certo no clube, em alguns momentos não é nem pelo trabalho do treinador, da comissão técnica com ele. Em alguns momentos tem outros problemas dentro do clube, né? Em termos de estrutura, em termos de problemas econômicos, realmente na construção de elenco, na montagem do elenco, e que acaba qualquer treinador que passa por ali não vai trazer um resultado imediato. Então, eu acho que a responsabilidade também ela aumenta muito do diretor de futebol, né, no início de uma temporada, realmente de montar uma equipe competitiva, né, e se tiver um treinador já para iniciar o trabalho, né, na montagem desse elenco também, eu acho que ajuda muito, né? Então, eu acho que sim, passa a ser, né, mais criterioso essa contratação do treinador, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, também, durante o trabalho depois, eu acho que vai ter uma paciência maior, ou, né, lógico, qualquer treinador, a gente vive de resultado, né? Quando falo resultado, é resultado positivo, é vitórias, mas em alguns momentos tem alguns treinadores, isso qualquer treinador já tem isso no currículo, né? Em alguns momentos você chega num clube no meio de temporada, para você ajustar uma equipe em alguns momentos, você carece ali de 5, 6 jogos, e de repente, se nos 3, 4 primeiros jogos você não vai bem, já existe uma impaciência e já tem uma segunda troca logo de imediato. Então, acho que nós vamos ganhar um tempo um pouco maior, aí, principalmente nessa segunda troca, né, do cara chegar, se adaptar, passar por alguns momentos e ter uma estrutura melhor, uma paciência maior para que possa ajustar a equipe. Ney, até sobre esse fato, e é legal você até explicar isso para o torcedor que está acompanhando a gente, porque assim, você foi contratado para continuar um trabalho. Aí sua filosofia, às vezes, de treinamento pode ser diferente do técnico, até o jogador entender. Só que é jogo atrás de jogo, você quase não tem treino, é muito mais uma recuperação de jogo do que treino para você dar para os jogadores. Como que você tenta fazer isso para tentar dar resultado? E óbvio, infelizmente, tem que ter essas, entre aspas, sorte de ter sequência positiva no início para você começar a engrenar o que você pensa de trabalho. Como que você pode passar para o torcedor essa dificuldade que tem, essa troca, quando você pega o trabalho no meio do caminho? Pois é, quando você pega um trabalho no meio do caminho, a primeira, né, a função sua, o primeiro dever de casa seu, né, é entender aquele grupo ali, estudar as características daquele grupo, que em alguns momentos você tem uma forma como você gosta de treinar e jogar, mas você tem um elenco que você já viu o perfil dos atletas, fala, eu não vou conseguir nessa equipe montar a equipe da forma como eu gosto. Uma equipe, tem treinador, eu gosto mais de ter posse de bola, eu gosto mais de jogar na transição ofensiva, eu gosto mais de trabalhar, propor o jogo, mas em alguns momentos, o sistema de jogo, eu gosto de jogar no 4-3-3, eu gosto de jogar no 4-4-2, mas, na realidade, essas definições, na hora que você começa os treinamentos, você vai estudando as características dos jogadores. Em alguns momentos, quando você pega o trabalho no início, você vai precisar ali, além das sessões de treinamentos que são poucas devido ao calendário do futebol brasileiro, que já sempre foi difícil e agora está pior ainda devido à questão da pandemia, você praticamente
joga 2 dias consecutivos, né? Então, em alguns momentos, você vai precisar de uma sequência de 3, 4, 5 jogos para entender melhor a característica do seu time e tentar ali ajustar as ideias de jogo com as características, né? Em alguns clubes você consegue, chega a isso, faz 3, 4 jogos, mas tem alguns momentos que você precisa de uns 5, 6, 7 jogos para você fazer esses ajustes. E no meio que é muito competitivo e a cobrança de resultado imediato, em alguns momentos essa paciência ninguém tem e a cobrança ela começa em cima da diretoria com uma possível troca de novo, né? Então, esse tempo, né, eu acho que o treinador, principalmente o treinador que pega o segundo trabalho, né? O sonho ideal era que o treinador pegasse no início da temporada e finalizasse. Né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Se você for ver o histórico dos últimos campeonatos brasileiros, né, são poucas as equipes que terminam o campeonato com o mesmo treinador. Agora, o segundo treinador que pegar na temporada, né, eu acho que ele vai ter uma paciência maior para que ele chegue e realmente consiga encaixar o seu trabalho. Né? Legal, nós estamos conversando com o Ney Franco aqui no programa Bola Não Para, que vai ao rápido intervalo e já voltamos para falar mais de futebol aqui no programa. Já, já.